o versículo de número 33. Lucas, capítulo de número 10 e o versículo de número 33. Em diante. Lucas, capítulo 10, o versículo de número 33. Quem encontrou, diga amém. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Nós estamos diante de um texto muito conhecido por todos nós, que retrata a história contada por parábola pelo nosso Senhor Jesus Cristo, de um homem que o seu nome não é mencionado, e segundo narra o Senhor Jesus, ele está fazendo o percurso de um caminho, saindo de Jerusalém e descendo para Jericó. E no decorrer deste percurso de caminho, no meio do caminho, diz o Senhor Jesus que ele é surpreendido por ladrões, salteadores, ladrões. E ali, conforme relata o texto, eles o espancam, eles rasgam as suas vestimentas, roubam-lhe os seus bens preciosos e deixa ele caído pelo caminho, meio morto. Esta é a expressão que nós encontramos no texto, meio morto, quase morto. E diz o texto sagrado que por aquele mesmo caminho vai passando ocasionalmente um certo sacerdote. E a Bíblia diz que o sacerdote enxerga aquele homem caído à beira do caminho de longe, porém ele não se aproxima e ele passa de largo, ou seja, ele passa pelo outro lado, não é, do caminho. E a Bíblia diz também que ocasionalmente vai passando um certo levita que, ao enxergar aquele homem caído pelo meio do caminho, ele até chega perto dele, mas apenas lhe vê e também passa de largo, ou seja, passa pelo outro lado do caminho. Mas o que me chama a atenção é que pelo mesmo caminho, e é quem eu quero enfatizar nesta parábola que Jesus conta, é a ação do bom samaritano. Porque diz a Bíblia Sagrada que ia pelo seu caminho um homem e ele era samaritano. Conforme nós lemos, ele ia de viagem. E ele, ao enxergar aquele homem, ele se aproxima dele. Vendo-o, ele se move de íntima compaixão. Este samaritano na história também não é mencionado o seu nome, mas as suas características são figuradas ou são figuras do nosso Senhor Jesus Cristo. O que me chama a atenção é que ele faz de imediato 3 coisas diferentes que o sacerdote e o levita não fez. Primeiro, ele vê aquele homem com um olhar de compaixão. Segundo, ele se aproxima daquele homem, chegando ao pé dele. E o terceiro, ele sente por aquele ser humano que estava ali caído, o que o sacerdote e o levita não sentiram. Uma íntima compaixão. Moveu-se de íntima compaixão. Esta mesma expressão de sentimento nós vemos na pessoa do nosso Cristo Jesus, em outras vezes, no decorrer da história humana. A Bíblia diz que lá em Naim, Jesus ele enxerga uma viúva que tinha acabado de perder o seu filho, e a Bíblia diz que ele se move por ela também de íntima compaixão.
A Bíblia diz que lá na aldeia onde Lázaro ele residia, o seu amigo, que é chamado de amigo de Jesus, ele havia morrido. E a Bíblia diz que Jesus, ao ver as pessoas chorando a morte do seu amigo chamado Lázaro, a Bíblia diz que Jesus também, ele se move de íntima compaixão por aquela situação. E aqui não foi diferente. Este personagem enigmático na história, que não é mencionado o seu nome, ele se move de íntima compaixão. E ele se aproximando, conforme diz aqui o versículo 34, ele atou-lhe as feridas. Amado irmão, e aqui eu já quero abrir um parênteses, porque o nosso Senhor Jesus, ele é o bom pastor, conforme ele mesmo diz acerca de si mesmo. Ele é aquele que vem ao nosso encontro primeiro. De uma tal forma que o evangelista João, no capítulo 15, e o versículo de número 16, ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Amados irmãos, isso me chama muito a atenção, porque o nosso Deus, ele é um Deus que se aproxima, ele é um Deus que chega, ele é um Deus que vem ao nosso encontro. Eu acho isso muito interessante, porque o escritor Jó, ele diz que o nosso Deus, ele é muito grande. Jeremias, ele diz que este Deus, ele é tão grande que os céus não podem conter a sua glória. Isaías diz que esse Deus, ele é tão grande que as nações são como para ele, como gotas de um balde de água. Porém, mesmo diante de uma tamanha grandeza, o nosso Deus, ele não se afasta do ser humano. Ele se aproxima, ele chega, ele vem ao nosso encontro quando ninguém mais quer, quando ninguém mais pode chegar. Jesus, ele chega. Talvez a justificativa daquele sacerdote e daquele levita, amados irmãos, era porque aquele lugar, aquele homem estava caído, era um lugar que havia muitos roubos, havia muitos assaltos, havia pessoas perigosas, havia ladrões, havia homicidas naquele caminho. Talvez a justificativa deles de não se aproximar do homem é porque ali era um lugar perigoso. Talvez eles se justificavam dizendo consigo mesmo: eu não irei me aproximar desse homem, porque se eu chegar até ele, pode acontecer comigo da mesma forma ou pior. Ei, deixa eu te dizer aqui uma coisa: muito embora que alguém que podia ajudar, não ajudou, Jesus, ele diz aqui nesta noite para você: eu virei ao teu encontro. Jesus, ele chega quando o outro não pode chegar. Jesus, ele vai até onde a mão do homem não pode ir. É interessante, irmãos. E eu acho interessante que o bom samaritano, ele traz consigo, além da compaixão, 3 utensílios, 3 ferramentas, nós podemos assim dizer, 3 objetos. Porque tem pessoas que vê a parábola do samaritano, do bom samaritano, e só consegue enxergar 2 elementos que ele traz consigo, que é o azeite e o vinho. Porém, ele não traz só azeite e vinho consigo, ele traz também ataduras. A Bíblia diz aqui no versículo 35, versículo 34, e aproximando-se, atou-lhes as feridas. Olha que coisa interessante. Aproximando-se, ele enxerga o homem caído, vê que ele está gravemente ferido, ao ponto de ficar meio morto, conforme diz o narrador do evangelho, e ele ata-lhes as feridas. Ele enfaixa a ferida. O lugar que está ferido, ele tampa. Ele não deixa exposto a ferida do homem que está caído. Ele não toca na ferida do homem que está caído para lhe causar mais dor. Mas ele tampa as feridas daquele homem, para que as moscas não viessem, porventura, cobrir o lugar que estava ferido, causando infecção. E o nosso Senhor Jesus, ele faz assim também. Ele nos encontra caídos pelo chão, feridos, machucados,
mas Ele não expõe as nossas feridas. Arabá. Ele tem ataduras para tampar as minhas e as tuas feridas. Ele tampa-lhe as feridas. E nós também devemos, irmãos, ter ataduras para tamparmos as feridas daquele que nós encontramos no meio do caminho. Isso é missão. Isso é trabalho missionário. O bom samaritano, ele se revela como aquele que tampa as feridas. Aleluia! Tampa as feridas. E nesta noite eu quero dizer para alguém que chegou aqui com as feridas expostas. Jesus, ele manda te dizer nesta noite: eu vou tampar as tuas feridas. Indo mais adiante, aplica-lhe azeite e vinho. Azeite, como nós sabemos, é símbolo do Espírito Santo. O vinho é símbolo do sangue de Jesus. Jesus, ele tem o seu sangue para cobrir, para passar por cima das tuas feridas nesta noite. Jesus, ele tem o Consolador, o Espírito da verdade. Nesta noite, para preencher o vazio existencial que existe na tua vida, que você já procurou preencher este vazio com tantas outras coisas, e você não conseguiu. Mas Jesus, ele diz aqui para você nesta noite: este vazio eu tenho poder de preencher. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Eu vejo aqui um personagem, irmãos, enigmático, porque não é mencionado o seu nome, que se move de uma íntima compaixão tão profunda por alguém que ele não conhece, e faz com que ele chegue ao ponto de abrir mão do seu direito, de descer, para que o outro venha subir e ser posto na sua cavalgadura. E faz com que ele seja conduzido, porque ele não tinha condições nem de se conduzir. Aquele homem que estava caído, ele não podia ir com os próprios pés para a estalagem, ele estava fraquinho. Mas este personagem aqui, que é tipo de Jesus Cristo, tipifica o nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele pega ele pelos braços, porque tem alguém que diz: eu só vou aceitar Jesus quando eu estiver preparado. Mas nesta noite Jesus, ele está dizendo: eu preparo a tua vida. Mas eu não tenho força, eu não consigo caminhar. Ele diz: eu te pego pelo braço, eu te coloco sobre a minha cavalgadura, eu te conduzo para a estalagem. A estalagem é símbolo da igreja. E eu acho interessante, eu estou correndo aqui para terminar, faltam 10 minutos. A estalagem é símbolo da igreja. O bom samaritano pega aquele homem caído, coloca ele na estalagem e a Bíblia diz, versículo 34, e cuidou dele. Ele conduz aquele homem gravemente ferido, após ele tratar as suas feridas. Porque o bom samaritano, primeiro ele trata as feridas. Eu vou repetir, parece que os irmãos não entenderam. O bom samaritano, a primeira coisa que ele faz quando ele se encontra com a vida é tratar as suas feridas. Ele leva ele, conduz ele para a estalagem, que é símbolo da igreja. Chegando na estalagem, diz o texto, e cuidou dele. Jesus, nesta noite, ele diz, e cuidou dele, aquele que cuidou daquele homem gravemente ferido na história, ele é fiel para cuidar da tua vida também.
Nós não estamos na presença de Deus desprotegidos. Nós temos a proteção da presença daquele que vive. E cuidou dele. E partindo ao outro dia, dá a entender que quando ele chegou com aquele homem na estalagem, era o período de noite. E a noite na Bíblia é símbolo de dificuldades. É símbolo de enfermidade, é símbolo de surpresas desagradáveis. Veja que o Salmo de número 30, o versículo 5, o salmista ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. E existem noites que elas demoram a passar. Eu não estou falando da noite no sentido literal, eu estou falando da noite figuradamente na Bíblia. Tem momentos de provações, tem momentos de dificuldades na vida do cristão que demora passar. E é nestes momentos que muitas das vezes, meu pastor, me permita a conjectura, o levita não pode fazer nada. É nestes momentos de noite que nós passamos, que o sacerdote às vezes não pode fazer nada. Tem que passar de largo. Mas deixa eu te dizer, o bom samaritano, ele cuida de ti no período da noite da tua vida. Ele não te deixa sozinho na noite, ele cuida de ti na noite também. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele. Pagou o preço, irmãos. É tipo de Jesus este personagem. Eu acho lindo a Bíblia. Jesus pagou o preço e a Bíblia diz que quando Jesus ele paga o preço, antes de ele pagar o preço, que é a sua própria vida, ele diz: é necessário que eu vá para que o outro consolador possa vir. Se eu não for, o outro consolador também não vai poder vir. E Jesus, irmãos, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos darei outro consolador, que vai estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi o que o personagem, o bom samaritano, ele fez aqui com o homem. No dia seguinte, após ele passar a noite com aquele homem que estava gravemente ferido, ele paga o preço. E ele diz para o hospedeiro: eu estou partindo, mas você vai ficar. E você vai cuidar dele. Jesus ele fez assim com a gente também. Ele partiu para a glória, mas ele disse: Espírito Santo, cuida dele, cuida dela, cuida de Nelinho, cuida de Arnóbio, cuida de Júnior, cuida dele. Ele não deixou você desprovido de cuidado, de proteção. Existe o Espírito de Deus que habita dentro de mim e de você. E ele disse: tudo que demais gastares, te pagarei quando voltar. É lindo, irmão. O bom samaritano, ele tipifica Jesus Cristo em tudo, do início ao fim da história. Jesus pagou o preço. E ele disse: eu irei voltar. Eu vou repetir. Jesus pagou o preço. Mas ele disse: eu irei voltar. Eu irei voltar. E o Espírito, irmãos, e a noiva diz: e vem. E quem ouve, diga: vem também. E quem tem sede, venha e tome de graça da água da vida. Eu agradeço a oportunidade em o nome de Jesus.